Né? Oi Murilo, tudo bem? Paz? Hoje é sábado de manhã e eu vim aqui contar a história. Eu já vou adiantar para você a história bíblica de amanhã lá na igreja, certo? Então a gente vai falar sobre esse rapaz aqui chamado Otniel. Só que você tá vendo aqui não tem o T depois do I. Não é Otniel, é Otniel. Otniel. É o I mudo. Otniel. Quem foi Otniel? Otniel foi um herói de Deus. Tá passando um caminhãozão aqui fazendo barulho. Otniel foi um herói da Bíblia. A história dele tá lá no livro de Juízes. Tá vendo aqui a Bíblia? Ó? Tá lá no livro de Juízes, capítulo 3, no versículo 9, 10 e 11 também. E Otniel, esse nome, ele tem um significado muito legal. O nome Otniel significa leão de Deus ou força de Deus. E você, Murilo, você sabe qual é o significado do seu nome? Eu dei uma pesquisadinha e o seu nome, o nome Murilo, vem da palavra muralha. Então, Murilo significa muralha. Só que você não é uma muralha qualquer, né? Apesar que a muralha já é difícil, né? Muralha serve para proteger, muralha né? Para o inimigo não adentrar, muralha força, né? Fortaleza. Só que você, Murilo, não é uma muralha qualquer. Você é o Murilo, muralha de Deus, tá? Murilo de Deus, muralha de Deus. E olha só, Murilo, pra gente fazer a introdução aqui dessa história do Otniel, quem eu trouxe aqui, olha só, essa amiguinha aqui. O que é isso aqui? É uma folha, certo? Só que essa folha aqui, ela é uma folha diferente, ela é diferenciada, sabe por quê? Porque essa folha aqui, ela era obstinada, ela era persistente. Sabe o que essa folha ela gostaria, ela queria ser? Essa folha, ela sempre quis ser um barquinho. E olha só, um dia as coisas na folha começaram a mudar na vida dela. Então veio a primeira mudança. Essa folha se transformou na metade só. E olha só, Murilo, essa folha que queria ser um barquinho, de repente ela se tornou uma cabaninha. Tá vendo aqui? E só que ela não queria ser uma cabaninha. E ela reclamou. Ela falou: não, eu não quero ser uma cabaninha. Eu quero ser um barquinho. Ela sabia e ela foi persistente naquilo que ela queria. Então as coisas voltaram a acontecer na vida dela. E de repente, ao invés de uma cabaninha, essa folha se tornou, olha só, uma casinha. A folha que queria ser um barquinho agora se tornou uma casinha. Pô, uma casinha legal, né? Dá pra brincar, dá pra desenhar aqui a porta, a janela. Só que a folha falou assim: não, eu não quero ser uma casinha, eu quero ser um barquinho. Ela era persistente naquilo que ela queria. Tá bom? As coisas foram acontecendo. Ela não estava satisfeita. Então, novamente, as coisas aconteceram na vida dessa folhinha. Então ela se tornou, olha só, um chapéu. Puxa vida, um chapéu tão legal, dá para brincar de tantas coisas com o chapéu, né? Só que a folha persistente estava irritada já, falando: eu não quero ser um chapéu, eu quero ser um barquinho. Tá certo, as coisas continuaram a acontecer na vida dessa folhinha aqui.
E quando ela viu, ela tinha se tornado, olha só agora, um copinho, um copo de pipoca, talvez, alguma coisa que dê para pôr aqui dentro, né? E que legal. Só que a Folha pensou: não quero ser um copo, eu quero ser um barquinho. O Folhinha é insistente, né? Olha só, e as coisas foram acontecendo na vida dessa Folhinha. E vai para lá, mexe para cá. De repente, quando foi ver, olha só, a Folha tinha se tornado agora um copinho pequenininho. Puxa vida, ela falou: eu era grandão, um copo grandão, eu já não quis, agora pequenininho, menos ainda eu quero. O que eu quero ser é um barquinho. E então, não satisfeita com aquilo, a Folha insistiu, persistiu, correu atrás do seu objetivo, do seu sonho. Até que um belo dia, o que aconteceu? As coisas na vida dela se transformaram e ela então finalmente alcançou o seu objetivo com a sua persistência, com a sua insistência. Olha só, Murilo, ela até que enfim se tornou o barquinho que ela tanto queria. E esse barquinho, ó, saiu navegando por esse mundo afora. Mas o que tem a ver o barquinho com a história de Otiniel? Porque a história da Folha, que virou um barquinho, ela foi insistente, ela teve persistência. E Otiniel também. Otiniel, a Bíblia diz assim que ele foi um valente, um insistente, que ele correu atrás do objetivo e ele venceu. Persistência, então, e vontade de vencer. E essa é a mensagem de Deus para você hoje, Murilo, é vontade de vencer. É difícil. Quando Deus levantou Otiniel, não foi só para bonito, não. É porque tinha um objetivo, tinha algo a ser conquistado, tinha uma luta para ser travada. E você está travando uma luta, não está? E você tem um objetivo, que é sair daí bem. Então, você tem que ter paciência, persistência e vontade de vencer. E ainda mais, olha só, uma diferença principal da Folha, que se tornou um barquinho, só com a sua persistência. E Otiniel, esse homem da Bíblia, ó, passando mais um caminhão barulhento aqui. Otiniel, em Juízes, a história dele está lá no livro de Juízes, capítulo 3, versículo 10. Aqui, ó, logo na primeira frase do versículo 10 do capítulo 3, a Bíblia diz assim, ó: que veio sobre ele o Espírito do Senhor. E isso mesmo, veio sobre a vida de Otiniel, o Espírito do Senhor. Então, sobre a tua vida, Murilo, também está o Espírito do Senhor. E quando as lutas vêm, o Espírito do Senhor, ele nos capacita, ele nos dá força, capacidade. E a nossa parte é ter vontade para vencer. Aqui, ó, olha só, a história da Folha é apenas uma história. Já a história de Otiniel é uma história real e verdadeira, que está lá em Juízes capítulo 3, versículo 9 a 11. E olha só, é uma história verdadeira. E assim como Davi, Josué, Gideão, José do Egito, eles venceram, sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor estava sobre a vida deles. Gideão foi um valente, um guerreiro muito valente, que apenas com 300 homens ele venceu mais de 10 mil, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Davi
O rei Davi era apenas uma criancinha que pastoreava as ovelhinhas no pasto, mas o Espírito do Senhor veio sobre ele e ele se tornou o rei de Israel. Josué era o general de Moisés. Josué era o guerreiro que estava ao lado de Moisés. E quando Moisés descansou, Deus levantou Josué. E Josué conquistou a terra prometida. Você lembra da cidade de Jericó e tantas outras vitórias que Deus usou a vida de Josué para conquistar. E José do Egito, então? O Espírito do Senhor veio sobre a vida de José do Egito e deu a ele sabedoria e até para interpretar os sonhos do faraó. Então, Murilo, que o Espírito do Senhor venha sobre a tua vida. Que você tenha sabedoria, você tenha vontade de vencer, você tenha ousadia como Gideão, você tenha coragem como Josué e você tenha persistência como Davi para vencer, porque o Espírito do Senhor está sobre a sua vida. Então, Murilo, se tem alguma coisa que você precisa é do Espírito do Senhor e vontade de vencer. Amém? Essa foi a história de hoje. Então, fecha o teu olhinho aí agora que a gente vai orar. Fecha o olho, tô vendo. Então tá bom. Deus querido e maravilhoso, eu coloco o Murilo na tua presença agora, Paizinho querido, e que sobre a vida do Murilo venha o Espírito Santo do Senhor e dê a ele ousadia, insistência e persistência para vencer todos os desafios e obstáculos. Que o Murilo venha se tornar realmente a muralha do Senhor, em nome de Jesus. Amém.